Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Paulo Zolim e vou gravar para vocês aqui uma videoaula sobre o tema da reforma religiosa. Vou dividir essa aula em 2 ou 3 vídeos para não ficar muito longa e nem muito maçante. Como é que podemos definir a reforma religiosa, também chamada de reforma protestante? Ela acontece na Europa a partir do início do século XVI, que é a época do início da Idade Moderna, não é? E na mesma época em que acontece o desenvolvimento do capitalismo, o enfraquecimento do feudalismo, a formação das monarquias nacionais europeias, do renascimento cultural europeu, enfim, um período de grandes mudanças que aconteceram na Europa e, evidentemente, que a religião não passaria sem também sofrer grandes transformações. Então, nós podemos definir a reforma protestante como a quebra da unidade cristã na Europa. O que seria, então, a unidade cristã? Até o início do século XVI, a Igreja Católica era a única igreja cristã europeia. Tanto é que existia uma ideia de cristandade europeia. Existia uma ideia, a Igreja Católica, por exemplo, a palavra católica do latim significa universal. Então, na Europa, os cristãos todos eram católicos. Existiam, evidentemente, outras religiões, como os judeus, a partir do século VIII os muçulmanos, né, que cresceram muito em número na Europa, mas a Igreja Católica era absoluta, era predominante entre os europeus. E a partir do movimento reformista, teremos então o surgimento de novas doutrinas, como é o caso da Igreja Luterana, da própria Igreja Calvinista, enfim, que vão discordar de alguns aspectos da doutrina católica e vão acabar dando origem, então, a novas igrejas, a novas religiões. E teremos também, dentro desse contexto, uma diminuição do poder da Igreja Católica. É óbvio, né? A Igreja, até o começo do século XVI, era única dentro do mundo cristão. E, de repente, ela passa a dividir poder com outras igrejas e perdendo inclusive a influência que tinha sobre príncipes e duques e sobre muitos reis europeus. Nós temos vários fatores que motivaram o movimento reformista. Dividir aqui esses fatores em econômicos, políticos, culturais e religiosos. Observem que deixei o fator religioso por último, justamente para reforçar a ideia que a reforma religiosa ela não acontece apenas por motivos religiosos. Existe todo um contexto europeu que vai fortalecer o movimento protestante. Digo isso porque antes mesmo de Lutero, nós tivemos outras tentativas de reforma religiosa na Europa, né? Por exemplo, na Tchecoslováquia, ainda no século XV, nós tivemos um movimento conhecido por Hussita, movimento Hussita, né, que foi promovido por um religioso chamado John Hus, e acabou sendo perseguido e morto na fogueira da Inquisição. Na Inglaterra, ainda no século XIV, talvez um dos primeiros religiosos a fazer uma tradução da Bíblia, chamado John Wycliffe. John Wycliffe, ele tentou fazer uma reforma religiosa na Inglaterra ainda no século, meados do século XIV, e também não obteve sucesso. E por que não? Os motivos religiosos eram muito parecidos, de John Hus, de John Wycliffe. A questão é justamente porque não tiveram apoio político, não tiveram apoio das classes dominantes, das classes ricas, e por isso as suas reformas fracassaram. Então, o sucesso de Martinho Lutero, o sucesso de Jean Calvin, ou também conhecido como João Calvino, né, e do rei Henrique VIII na Inglaterra, ele se deve justamente por conta do contexto, do panorama econômico, político e cultural da Europa nesse momento. O que seria, então, por exemplo, o fator econômico?
Nós temos aí no início do século XVI, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, o desenvolvimento do capitalismo comercial, o surgimento de uma classe social muito importante que é a burguesia comercial. A questão é que a doutrina católica ela entrava em conflito com essa nova atividade, porque o catolicismo condenava, na verdade houve depois uma adaptação da religião a essa questão, mas a Igreja Católica, na sua doutrina original, ela condenava o enriquecimento. Chamavam de usura, por exemplo, a prática do lucro. O lucro abusivo, é verdade, mas de forma que as pessoas que eram ricas ou que enriqueciam, elas passavam a ter um conflito pessoal muito grande, porque enriquecer significava praticamente a condenação ao inferno. Tem até uma passagem bíblica interessante, que é aquela, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É desse período aqui. A doutrina ela se encaixa perfeitamente na condenação do enriquecimento. A justificativa da igreja para essa doutrina é que o homem rico ele era menos dependente de Deus, ele se afastava da sua fé, da sua religião. Quando surgem religiões como, por exemplo, o calvinismo, que não condena o enriquecimento, pelo contrário, o calvinismo vai defender a tese, a ideia, a doutrina de que o enriquecimento é agradável aos olhos de Deus, que o enriquecimento é uma bênção, é uma graça. E isso, evidentemente, vai favorecer a esses grupos burgueses que vão poder enriquecer sem nenhuma culpa, sem nenhum medo de ir para o inferno quando morressem. Então, temos também fatores políticos importantes, né? O século XVI marca o início da formação dos reinos, das monarquias nacionais europeias, os chamados Estados europeus, onde os reis passam a ter maior controle político dos seus territórios. No período anterior, esses reis dividiam o poder com a nobreza, com duques, com condes, que é a chamada nobreza feudal. E a partir do final do século XV, início do XVI, os reis europeus ganham muita força, ganham muito poder, alguns chegando a ter o chamado poder absoluto, né? Então as monarquias nacionais europeias também vão favorecer o movimento protestante. Alguns reis, príncipes e duques, eles passam a apoiar os reformadores justamente para poder aumentar o seu prestígio político, para aumentar o seu poder político. Vejam que os reis, eles se livraram, digamos assim, da interferência política de condes e duques, mas ainda tinham a interferência da Igreja Católica, dos bispos, do Papa. E é justamente aí que eles decidem apoiar movimentos reformistas. No caso de Lutero, por exemplo, vamos falar disso um pouco mais adiante, Lutero teve um grande apoio do príncipe do reino da Saxônia, o príncipe Frederico III, que queria justamente se livrar dessa influência do Papa, dos bispos e etc. Queria ganhar autonomia política. Daí ele apoia a reforma do Martinho Lutero. Mas o exemplo mais emblemático é do rei Henrique VIII, que promoveu a reforma na Inglaterra. Henrique VIII, o único motivo que ele tem para fazer a reforma na Inglaterra é o motivo político. Ele quer realmente se livrar da influência do Papa dentro do território inglês e ali ele quer se tornar o chefe da igreja, e realmente isso vai acontecer. Na questão da cultura, das mudanças culturais, nós temos aí o movimento renascentista, que faz surgir na Europa um homem moderno com uma nova visão do mundo, né? Uma visão mais crítica, uma visão mais individualista, rompendo um pouco com aquela ideia do universalismo católico. Então esse homem moderno ele passa a enxergar melhor a sua própria condição como ser humano, como membro da comunidade cristã, e começa a perceber
a partir de uma visão crítica, os erros e as contradições cometidas pela Igreja Católica. Então, diria que o Renascimento foi um período em que o homem europeu abriu os olhos para muitas coisas. Isso foi vital para o desenvolvimento e para o progresso da reforma, para o sucesso da reforma protestante. E não podemos esquecer também a questão da popularização dos livros, né, que acontece a partir da invenção da imprensa pelo Johannes Gutenberg, da chamada prensa móvel. Os livros se tornaram muito mais populares, muito mais conhecidos, as pessoas passaram a ler mais. Isso foi fundamental dentro do movimento reformista. Se a gente observar, por exemplo, dentro da reforma do Lutero, o primeiro grande impacto que as suas ideias trouxeram à Alemanha foi justamente a publicação de um folheto chamado 95 Teses, que passaram a ser lidos por muitas pessoas ali dentro do chamado Reino da Saxônia. Então, essa questão da leitura, da escrita, da popularização dos livros, do barateamento dos livros foi também, sem dúvida, muito importante. E, finalmente, os fatores religiosos. Evidentemente que muitos desses reformistas e seus adeptos, eles tinham também questões religiosas importantes a serem resolvidas, né? Então, necessidade de doutrinas que realmente atendessem aos seus anseios, às suas dúvidas, mas que principalmente se adaptassem aos novos tempos, os tempos modernos, os tempos do capitalismo, né? Lembrando que no final da Idade Média, nós tivemos um grande medo na Europa, que foi a chamada peste negra, a peste bubônica, que exterminou quase que um terço da população europeia. E muita gente pensou se tratar do fim dos tempos, do fim do mundo. E a religião católica muitas vezes não dava respostas significativas ou satisfatórias a essa angústia que se apossava de muitos dos seus fiéis. Sobre as questões religiosas, eu preparei um slide específico, porque são muitos itens e para não ficar muito cansativo aqui. Finalmente, nós temos aqui os chamados fatores religiosos, que são, evidentemente, essenciais para a gente poder entender o movimento da reforma religiosa. O clero católico levava uma vida muito diferente daquilo que a doutrina determinava. A chamada vida mundana, porque levava uma vida muito parecida com a vida das pessoas comuns, das pessoas do mundo, né? Por exemplo, os padres, que eram proibidos pela doutrina de se casarem, de terem família, filhos, eles acabavam fazendo isso meio por baixo dos panos e tal. Havia a chamada regra do celibato, onde o padre não podia ter relações amorosas, enfim. Mas eles faziam isso constantemente, era muito comum até. Tivemos casos até de papas, né, que eram verdadeiros pais de famílias, até porque tinham às vezes mais do que uma família, né? Uma outra prática muito comum é a chamada prática da simonia, que é o comércio dentro da igreja, o comércio de cargos religiosos, de cargos eclesiásticos. Muitos bispos se tornavam bispos não por merecimento, mas não pela fé, né, exemplar, mas por acordos políticos. Às vezes a família do religioso comprava a ele um cargo de bispo, que era vendido, evidentemente, pelo Papa dentro de um acordo econômico, de um acordo político. Nós temos as chamadas vendas de relíquias sagradas, que muitas vezes eram falsas, essas relíquias, ossos de santo, pedaços do santo sudário, que é aquele tecido que envolveu o corpo de Cristo quando foi tirado da cruz, imagens de muitos santos, enfim, tudo isso eram considerados relíquias e havia uma verdadeira adoração por essas relíquias, que eram às vezes consideradas milagrosas e tal. E muitas vezes eram falsificadas, né? Vendia-se às toneladas pedaços legítimos, acredite se quiser, da cruz de Cristo, né? Vendiam, por exemplo, ossinhos da tíbia do jumento de São José, aquele jumento que levou a Virgem Maria com o menino Jesus quando fugiram para o Egito, né?
venderam tantos ossos da tíbia do jumento que deveria ser uma centopeia, porque não é possível. E vendiam toneladas de pregos que pregaram Cristo na cruz e esse tipo de relíquia falsa. E a igreja, evidentemente, ganhava muito dinheiro com isso. Né? Então essa é a chamada prática da simonia. É bom lembrar que essa prática ainda existe até hoje, é muito comum a gente ver padres e pastores vendendo também objetos sagrados. Né? A gente vê aí, tem um bispo famoso, que não vou citar o nome por uma questão ética, vendendo areia do Monte Sinai, onde Moisés pisou com seus pés, né? Ou vendendo a água sagrada do Mar Morto. Enfim, vassouras ungidas por R$1.000 cada uma, você vai varrer sua casa e vai livrar-se dos pecados. Isso é chamado de simonia, é a prática da simonia, que é condenada inclusive hoje por muitas religiões. Depois nós temos o chamado nicolaísmo. Essa é aquela ideia do padre que não pode se casar por conta do celibato, mas ainda assim ele tem uma vida amorosa clandestina, vamos dizer assim. Né? E finalmente as chamadas vendas do perdão. A palavra indulgência quer dizer justamente isso, o perdão dos pecados. Né? Então, a igreja considerava que uma pessoa que fizesse generosas doações à igreja, ela poderia ter os seus pecados perdoados e a partir de uma bênção do Papa. Né? Era até, às vezes, um documento escrito pelo Papa dando a essa pessoa a indulgência do seu pecado, garantindo a ela um lugarzinho no céu. Isso continua acontecendo também, a gente sabe disso. Né? Era possível, por exemplo, comprar a salvação de pessoas da família que já haviam morrido, que provavelmente estariam padecendo no purgatório. Né? Nas suas 95 teses, Lutero faz uma crítica severa à venda de indulgências e ele diz que erram os pregadores quando dizem que assim que a moeda tilinta na caixa da igreja, a alma voa do purgatório e vai para o paraíso. Então, isso era muito comum e vai ser um dos pontos principais das 95 teses do Lutero na sua crítica à Igreja Católica. E, finalmente, nós temos aqui um conflito dentro da própria Igreja, que dividia muitas vezes bispos e papas a respeito da filosofia da Igreja. A doutrina inicial da Igreja Católica ela foi feita por Agostinho de Hipona, que depois foi canonizado, se tornou santo, né? Hoje ele é Santo Agostinho, que criou a chamada doutrina ou filosofia agostiniana ou patrística, esse é o nome como ela é mais conhecida nos meios filosóficos, que é, assim, resumidamente, simplificadamente, a doutrina da predestinação. Então, tudo que acontece com você na sua vida, a sua posição social, a sua salvação, a sua condenação, depende exclusivamente da vontade de Deus e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Percebam que essa filosofia ela contraria a ideia da venda da indulgência. Se você compra o seu perdão, você está tentando corromper a Deus, na verdade. Né? Você está agindo, de certa forma, para buscar a sua salvação. E é aí que entra, então, uma nova filosofia que começa a ganhar força a partir do finalzinho ali da Idade Média. Santo Agostinho é do século V, né? A partir do século XIII em diante, nós temos, então, a filosofia chamada de escolástica ou tomista, que é pregada, então, por Tomás de Aquino, depois chamado São Tomás de Aquino. A escolástica diz que o homem ele é agente importante do seu próprio destino, porque Deus dá aos homens o livre-arbítrio, ou seja, você passa a ser o agente principal da sua vida, a partir desse livre-arbítrio, do conhecimento do bem e do mal, etc. São duas filosofias contraditórias, né, em alguns aspectos, e a própria igreja estava dividida dentro dessas ideias. A escolástica também prega a ideia de que fé e razão não são exatamente contrárias, que é possível haver aí um acordo entre fé e razão, né? Numa tentativa bem provável de adaptar a teoria católica, a doutrina católica, aos novos tempos, do final da Idade Média e do início da Idade Moderna. Bom, pessoal, é isso por essa aula. Ainda temos alguns tópicos importantes sobre reforma religiosa. Vamos falar ainda da reforma luterana, da reforma
calvinista, da reforma anglicana e, finalmente, da reação da Igreja Católica, que é a Contra-Reforma. Para o vídeo não ficar muito extenso, então a gente faz isso numa outra aula. Um abraço a todos vocês, obrigado pela atenção e até a próxima.